A gente está ouvindo falar desde o final de semana esse levante do PCC, que de repente começou a acontecer mais uma vez, né, que a gente espera que não aconteça. Vamos falar sobre isso no programa de hoje também, com a análise do Dr. Eduardo Leite, que está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Me diz uma coisa, Dr. Eduardo, na sua visão, o que você está entendendo dessa questão toda, desses números que estão sendo passados, que ainda, segundo as autoridades, são contraditórios, né? Não existe aí um número exato, né, para ser divulgado de quantos integrantes estão soltos, de quantos estão presos. Na sua visão, a gente tem o que temer daqui para frente? Olha, Regiane, nós vamos entrar num ano complicado. 2014 promete realmente ser um ano extremamente apreensivo, por uma única razão. Primeiro, que nós tivemos no ano passado, nós estamos anunciando o ano inteiro as questões, as ações que são promovidas, né, que são praticadas pelo governo, mas percebemos que elas não são suficientes para poder conter toda essa violência que vem ocorrendo. Eu estou dizendo violência de uma forma geral, não especificamente só do PCC. O PCC, é óbvio, o PCC, quando ele quer agir, ele age. Por quê? Porque tem uma estrutura, tem mais de 11 mil membros, né? Ou seja, fatura 120 milhões ao ano. Isso dá aí 10 milhões ao mês. Que isso, né? É muito mais que muita empresa. Que muito mais do que muitos municípios. É uma arrecadação maior do que muitos municípios. Então, o que acontece com essa estrutura que eles têm, dominam 90% dos presídios do estado de São Paulo, né? Ou seja, só na... E tem a maior população carcerária do Brasil, não é? Só em São Paulo são quase 7 mil membros, os demais estão distribuídos no resto do país, né? Mas nós temos a maior população carcerária exatamente aqui no estado de São Paulo. Então, eu aqui, sem ser pessimista, mas já sendo, obviamente, fazendo aí uma previsão para o ano que vem, que o ano que vem nós temos Copa do Mundo. Nós temos, na verdade, muitos turistas transitando nas cidades do Brasil. Nós temos eleições e as eleições serão marcadas de uma forma diferenciada. Muitos protestos, com muitos protestos. Eu acho que os protestos eles vão acabar se aproveitando dessas manifestações que vão acontecer. Eu digo PCC, a própria criminalidade, né? Ou seja, os criminosos vão acabar se utilizando. Se infiltrar, né? Já prometer, saiu inclusive que eles vão fazer uma Copa do Mundo do Terror. O que traz aqui a questão da discussão do terrorismo, que todo mundo nega no Brasil, né, principalmente em São Paulo, mas os atos de vandalismo os atos de violência que têm sido praticados são característicos, se assemelham à questão... Não diferencia em nada do que a gente vê no mundo afora. Em absolutamente nada, absolutamente nada. Então, Só muda o nome, na verdade. Eu percebo, e depois tem outra, foram 3 anos e meio de gravações telefônicas, arrecadação de documentos, feito pelo GAECO, ou seja, pelo grupo especial do Ministério Público, né, através de autorização da Justiça para interceptação dessas ligações telefônicas. Acho que foi um tempo muito longo, 3 anos e meio para poder fazer chegar a essa constatação. É óbvio que a criminalidade ela está sempre na frente, né? O governo corre atrás da criminalidade, né? Tem que inverter o papel. E hoje, na verdade, o governo perde para a criminalidade, e perde em todos os sentidos. Falando de uma violência geral, você tem os black blocs que estão aí fazendo terror, né? Você tem depois as torcidas, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho, as torcidas uniformizadas que estão, nós percebemos nas imagens, né, o atrevimento do torcedor, né, chamando a polícia para um confronto. Quantos bandidos tem no meio também, já emendando um pouquinho um assunto no outro, porque só essas pessoas que foram presas agora da torcida do São Paulo, claro que isso acontece em todas as torcidas também, mas muitos deles já tinham passagem pela polícia, por furto, por roubo, enfim. Se infiltram para fazer o terror dentro dos estádios também. Aí você tem o PCC agindo e criando um temor, e nós já tivemos uma experiência em 2005, tivemos no ano passado agindo fortemente, onde em 2012 120 e poucos policiais foram tombados em serviço, ou seja, foram mortos em serviço
isso pelas ações do PCC e outros criminosos. E depois você tem ainda os crimes comuns, como os arrastões em restaurantes, por exemplo. Então, nós percebemos que nós temos aqui ações separadas, mas juntas, elas criam um temor muito grande para a população. Então, eu percebo que o ano de 2004 é realmente um ano complicado. O que nós estamos 2014, constatando é que o governo perdeu a capacidade de punir, né? A capacidade de prevenir o crime. De prevenir a gente sabia que já não tinha muita, né? Mas pelo menos de punir os criminosos que estão causando terror à população, acho que pelo menos era o mínimo que a gente esperava. Né? A prevenção, ela de uma certa forma, ela é feita no dia a dia, porque a prevenção é isso, ou seja, interceptação de linha telefônica, você impede que eventualmente alguns membros do PCC ganhem fuga, ou seja, façam a fuga de presídios. Mas a gente ou seja, viu muito... ações que são praticadas, muitas delas são interceptadas e acabam não acontecendo. Isso é a prevenção do crime, né? Agora, mas o que a gente fica com muito medo, na verdade, é que assim, a gente percebe que o poder que eles têm em cima da paz e da ordem, na verdade é deles. Esse é o grande medo. Porque se eles querem ficar quietos, a gente tem paz, a gente tem sossego. Se eles querem tocar o terror, aí a gente não tem sossego. E assim, essa ordem parte, como a gente sabe, de dentro dos presídios. A gente viu, por exemplo, até falando da questão da prevenção, quando os policiais estavam sendo assassinados em grande escala, a gente até comentou sobre isso aqui no programa também, isso foi acontecendo enquanto a gente estava aqui também conversando. Foram muitos policiais durante um período curto de tempo, né? E isso tudo também, apesar deles negarem na época, era ação do grupo organizado. Nós tivemos, inclusive, a queda de um secretário de Segurança Pública e o Grela que está aí, o Fernando Grela que está aí, entrou exatamente num momento bastante complicado. Crítico, né? Agora, as ameaças do PCC se deu em função não só da divulgação de todo esse trabalho do GAECO, ou seja, dos promotores que fizeram essas interceptações e durante 3 anos e meio monitoraram a ação do PCC, mas, sobretudo, o Ministério Público pediu para que 100 e poucos membros do PCC fossem incluídos no RDD. O RDD, na verdade, é o regime disciplinado diferenciado, ou seja, a pessoa perde visita íntima, não pode ficar restrito a um determinado local, ou seja, perde a capacidade de se locomover e de agir dentro do presídio. Né? Então, por conta dessa questão é que os membros do PCC começaram a fazer essas ameaças. Tivemos ameaça de morte, inclusive, contra o governador a semana passada. Aliás, sobre isso eu queria que você falasse na volta. Vamos deixar esse assunto em aberto, tá bom? Vamos lá. Até já, doutor Até já. Eduardo. Esse realmente é um assunto que